Eu tô olhando aqui, o link ainda não tá não, já tá? Deixa eu olhar aqui. Não. No meu aqui já apareceu já. A live. Agora tá entrando para mim. Eu tô olhando aqui, o link ainda não tá não, já tá? Já agora tá. Pronto, agora está. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. O projeto Dinamizando o Ensino de Libras. Nós nos sentimos muito honrados pelo nosso convidado, o professor, doutor Wolney. Ele é uma pessoa maravilhosa, muito especial. Perfeito. Um amigo que eu amo muito. Desculpa vocês. Quero agradecer também a presença do intérprete, Gabriel, pelo apoio, né, por toda a luta com a língua de sinais. Eu quero também agradecer a todos os alunos do projeto Dinamizando o Ensino de Libras, por ter organizado, né, pelo vídeo, pela preocupação até chegarmos até aqui. O objetivo do nosso vídeo é a gente poder conversar, que a gente possa ter uma ideia melhor em relação ao foco na pesquisa no ensino de surdos, na educação de surdos. Porque aqui no Brasil ainda é muito difícil, ainda tem muitos problemas com relação à educação inclusiva. E hoje eu vou palestrar em português. Boa noite a todos. Agora eu vou palestrar em português. Falando em português, né? O professor Wolney, além de ser essa pessoa incrível que a maioria de nós, talvez, que já estejamos aí participando da live, conhecemos, é também doutor em educação, pela linha de pesquisa Educação e Diversidade, da Universidade Federal da Bahia. Ele atualmente está em estágio de pós-doutoramento em Educação Especial pela Universidade do Minho, Portugal. Ele tem mestrado em Cultura e Turismo pela Universidade Estadual de Santa Cruz. É especialista em Língua Brasileira de Sinais, especialista em Ciências Neurológicas, Deficiências Múltiplas e Surdo-Cegueira, Universidade Cândido Mendes. É licenciado em Letras pela Universidade Paulista e bacharel em Comunicação Social pela UESC. Atualmente, o professor Wolney é professor adjunto da UESC, ministra a disciplina Libras, é também docente da pós-graduação estrito sensu no mestrado profissional em Letras, que é o Profiletras. Ele coordena o Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação Inclusiva, o GPEI, é intérprete e professor de Libras, possuindo certificação de proficiência na tradução, interpretação e na docência, ambas pelo ProLibras. Autor do livro Guia Intérprete e Inclusão da Pessoa com Surdo-Cegueira, autor também do livro didático Introdução à Língua Brasileira de Sinais
é organizador do livro Educação e Inclusão, Desafios e Possibilidades para a Pessoa Surda, e do livro Educação de Surdos, que foi esse que eu mostrei agora, Formação e Estratégia, Prática Docente. O professor Onley tem experiência na área de educação, atuando principalmente nos seguintes temas: inclusão social, Libras, educação de surdos e surdos cegos, e guia interpretação. Seja bem-vindo, professor Onley. Muito obrigado mesmo. Eu sei que você está além mar, né, como a gente costuma dizer aqui quando fala de Portugal. E não é um horário favorável, porque você já me contou, aí para sua residência e também para um conforto, né, nosso aí, nesse horário. Mas eu te agradeço muito pela sua presença, pela sua disponibilidade e por topar, né, colaborar com o projeto de forma tão enriquecedora. Estamos muito felizes mesmo. Passei o dia muito ansiosa por esse momento, porque admiro muito o seu trabalho, né, a sua carreira, a sua trajetória. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Lucília, para os mais próximos, Lu, e para mim também é uma satisfação muito grande, é uma alegria poder participar. A primeira live, né, organizada pelo seu projeto de extensão, Dinamizando o Ensino de Libras, e mesmo nesse período de tantas incertezas, de tantas instabilidades que nós estamos vivendo, temos essa oportunidade de bater um papo, de trocar as experiências. Então também fiquei o dia hoje bem ansioso, nessa expectativa de que a hora chegasse. Minha hora já está um pouco mais avançada do que a de vocês aí no Brasil, mas a minha expectativa é de que seja um momento bastante proveitoso, tanto para nós que estamos aqui mediando essa comunicação, como para todos vocês que estão aí nos assistindo. Quero também agradecer a presença de Gabriel, que está mediando aí essa comunicação para os surdos, interpretando na língua de sinais, e agradecer as pessoas que estão nos assistindo, né? Daqui eu não consigo enxergar quem está participando, mas eu sei que tem alunos nossos da graduação, da especialização, do mestrado, pessoas amigas, e outras pessoas que se interessam pelo tema, intérpretes de Libras, enfim, que estão aqui neste momento. Então, que vocês sejam todos bem-vindos, e que esse momento seja um momento de interação, né? Que vocês se sintam à vontade para receber essas informações que vão ser transmitidas aqui e conversar com a gente, né? Acho que o intuito é esse, mesmo com tantas lives que têm acontecido nesses últimos tempos, tantos artistas acontecendo as suas próprias lives, né? E a gente tem que concorrer com esses artistas agora para prender a atenção dessas pessoas, desse público. Nós, como artistas da ciência, né, mesmo no período de tanta precarização da educação, de tanta precarização do fazer científico, mas estamos, de fato, na luta, né, para que o empoderamento da ciência possa ser promovido, né, promovido entre nós cientistas, fazeres do conhecimento. Então, minha palavra de gratidão aí, muito obrigado pelo convite. O Oni, aqui da plataforma, eu consigo ver algumas pessoas que já estão online, que são amigas nossas, são conhecidas nossas, como a professora Emanuele Félix, da UFRB, Flavinha, temos também Rogério, um amigo surdo, está online, temos Ione, alguns professores, companheiros nossos da área, né? Que legal, que bom. Ivanilda, que é uma intérprete maravilhosa, Sara, do IFE, ela já está online, já está aqui na live, e eu estou bem feliz, assim, o número de visualizações só está crescendo. E agora eu consegui visualizar aqui todo mundo. Pelo chat você consegue ver, né? Que sim, as pessoas estão lá. Então, a gente pede que vocês compartilhem o link, porque às vezes as pessoas têm uma dificuldade de acessar. Pega o link aí do YouTube, compartilhe com seus grupos. Pessoas que têm interesse na temática serão, com certeza, muito enriquecidas nesse momento. Agora, sem mais delongas, vamos para...
formatamos esse momento em forma de perguntas, algumas perguntas, essas perguntas elas foram selecionadas a partir também de uma escuta, que a gente acaba fazendo essa escuta com colegas, com intérpretes de Libras, professores da educação básica, que hoje atendem alunos surdos. E nesse momento, professor Oney, nós estamos com muitas perguntas acerca desse atendimento à pessoa surda através do ensino virtual, né, que algumas escolas estão implementando. A gente sabe que não é uma condição para todos os alunos, mas e a acessibilidade em língua de sinais? E as tarefas? E o intérprete de Libras? Como fica tudo isso? Então, consideramos muito oportuno fazer essa escuta aos colegas, essa agonia que todo mundo está vivendo, né? E selecionamos aqui algumas perguntas, mas o tempo passa muito rápido, né? Então, vamos a elas. A primeira questão que nos ocorre é sobre a sua experiência, professor. Qual é a sua experiência? Assim, nos conte um pouco da sua experiência em relação à educação de surdos, e a partir daí a gente também vai vendo a experiência de outros colegas e desenvolvendo aí outras questões. Bom, acredito que falar da minha experiência na educação de surdos e a minha experiência na língua de sinais é remontar uma história, né? Eu não vou denunciar aqui a minha idade nem a sua, mas a gente é do período que a gente aprendeu língua de sinais sem fazer cursos, né? Nós aprendemos língua de sinais em contato com as pessoas surdas, porque não existiam as plataformas de ensino de língua de sinais, não existia o curso de Libras. A gente fazia aqueles cursos, aquelas oficinas básicas de língua de sinais nas igrejas evangélicas, aprendendo os sinais, né, os léxicos isolados, mas não sabíamos ainda a língua, né? E foi em contato, de fato, com a pessoa surda que a gente foi se estabelecendo enquanto pesquisador, enquanto estudioso, enquanto curioso, e comigo também aconteceu dessa forma, igual aconteceu com a história de muitos intérpretes e professores de Libras que aqui estão e que estão em nosso entorno. Então, a partir do meu contato com o surdo, eu fui me despertando para a pesquisa, né? Eu me lembro que isso começou a acontecer meus primeiros contatos com surdos em 98, olha quanto tempo tem, 22 anos, né? Eu era bem adolescente ainda e eu fui apaixonado por aquilo, fui roubado pela língua de sinais, para que a minha vida se constituísse a partir disso. Então, acredito que eu tive essa felicidade de ser chamado pela educação, né? Embora a minha primeira formação não tenha sido na educação, mas eu digo que eu fui roubado pela educação para trabalhar com a formação de professores e principalmente na questão da educação de surdos. Então, me voluntariei durante muito tempo em Itabuna, onde eu residia, de onde eu sou, e onde eu residi durante muito tempo, em algumas escolas para ser intérprete voluntário. E isso me fez ter aquele choque com o pé no chão na escola, como a gente diz, né? Das grandes problemáticas que eram a relação dos professores com surdos, das avaliações, da questão do conteúdo específico de cada área. Então, todas aquelas problemáticas foram me construindo enquanto um pesquisador, mesmo que ali eu não fosse. E desde a graduação, eu comecei, então, a me enveredar pela pesquisa e pela formação. Então, tanto trabalhando como intérprete, como formador nos cursos que aconteciam, eu iniciei os trabalhos de pesquisa na graduação e parti para o mestrado, para o doutorado, e continuo aqui no pós-doutorado, ainda com pesquisas na área de educação de surdos e de surdos cegos, aqui em Portugal. E a minha perspectiva tem sido essa, de ser um formador de professores e trabalhar com a formação, tanto docente quanto da área da interpretação, da tradução e interpretação em Libras. Então, resumidamente, a minha experiência com a educação de surdos tem sido de ser esse multiplicador da formação profissional. Mais ou menos essa conjuntura. Maravilhoso. Passa um filme, né, Oney? Quando a gente vai remontar essa história, passa um filme.
E eu lembro, assim, um pouco do nosso início mesmo, e toda uma gana, uma vontade de fazer aquisição dessa língua, por considerar também que era um espaço importante para que a comunidade surda ficasse mais próxima de tantas coisas que nós tínhamos acesso, e eles não, né? Os nossos amigos surdos não. Bom, então vamos lá, assim, a partir da sua experiência, a gente queria um pouco que você falasse, a gente percebeu aí que você teve contato com escola inclusiva, você foi intérprete voluntário, você viu as demandas que acontecem nesses espaços. Então, me fala um pouco de como você pensa essa inclusão no Brasil, né? A concepção educacional brasileira, ela preconiza a inclusão, a forma como os atendimentos às especificidades linguísticas, culturais e de formação humana das pessoas surdas se constitui, e se essa formação ela é satisfatória em termos de resultados, porque pelos anos que a gente já está na área, a gente já percebe alguns resultados aí dessa política de inclusão no Brasil. Como que você pensa esse modelo, professor Loney? Nós temos uma grande ansiedade, na verdade, de ver as coisas acontecerem, né? Então, aquela expectativa e as frustrações que surgem diante das nossas expectativas, quando a gente vê as relações entre os professores e os alunos surdos não acontecerem, quando a gente vê os problemas de formação na área da interpretação, então a gente fica naquela ansiedade, parece que nada acontece, parece que a inclusão é falaciosa, parece que a gente nunca vai ver isso avançar, mas se a gente pensar 20 anos atrás, até a partir dos 15 anos atrás, e que antecederam alguns possíveis avanços, a gente vê que hoje nós temos uma possibilidade, e a gente percebe os surdos aparecendo, né? Eu me lembro, quando a gente começou a aprender a língua de sinais, a gente não via os surdos ocupando espaços que hoje eles ocupam, né? Surdos concluindo o ensino, a educação básica, o ensino básico, a gente não via isso acontecer, era um ou outro que terminava, né, o ensino médio, e hoje a gente vê surdos inseridos na educação superior, surdos fazendo mestrado, surdos fazendo doutorado, surdos no pós-doutorado, então a gente vê o resultado de algumas políticas públicas que começaram a acontecer desde 2002, ou até um pouquinho antes disso, mas culminou com um projeto legislativo do reconhecimento da língua de sinais. Então a gente vê de fato que houve avanços, né? Mas esses avanços ainda precisam ser maturados, precisam ser melhorados, precisam ser avançados na medida que a gente tem uma perspectiva de, principalmente, enxergar a pessoa surda dentro de uma concepção de quem é esse sujeito. Então, acredito que esse é um grande desafio que ainda enfrentamos. Enxergar qual a concepção que nós temos de quem é o surdo. Por mais que a gente lute por uma desconstrução dos conceitos que ao longo do tempo se construíram, e a gente diga, não devemos chamar os surdos de deficientes, ou de incapazes, o surdo e a pessoa com deficiência, de modo geral, é compreendida ao longo da história como pessoas que são incapazes, que não conseguem, que não fazem, né? E as nomenclaturas que ao longo do tempo foram aparecendo são um reflexo dessa história, né? E quando a gente enxerga hoje essa concepção de que o surdo é capaz, de que o surdo pode, de que ele consegue, é mais do que mudar a nomenclatura, né? É mais do que não chamar o surdo de deficiente, é mais do que não chamar o surdo de especial, mas é mudar a nossa concepção de quem é essa pessoa, né? De como esse sujeito se estabelece, né? E aí eu não posso deixar de falar de Hannah Arendt, que é uma filósofa que estabelece essa relação de como nós nos construímos enquanto sujeitos a partir da nossa individualidade, a partir das nossas especificidades, da nossa diferença, né? E essa diferença só é marcada quando a gente se relaciona com o outro. Eu não consigo enxergar a minha diferença quando eu estou com os iguais, né? Eu só enxergo a diferença quando eu estou com o diferente. Então, essa perspectiva filosófica faz a gente entender a legitimidade que essa diferença se constitui nas próprias relações, né?
E é dessa legitimidade que a gente se esbarra nas barreiras sociais, né? Na falta de acessibilidade dessas pessoas. E quando eu penso, por exemplo, em Foucault, quando ele fala da normatização e essa ideia de normalidade que se estabelece também nas relações, é um construto social. Nós entendemos o que é normal a partir de padrões de normalidade que são construídos por nós mesmos, né? Então, o que é normal? Eu costumo dizer para os meus alunos que eu olho para todo mundo e não enxergo ninguém normal. Então, o que é normal? O que é ser normal? Né? Nós somos todos diferentes, e essa diferença que precisa ser legitimada e precisa ser estabelecida como algo factual, como algo que precisa ser valorado, né? Então, eu até me arriscaria a parafrasear Sartre aqui em dizer que o que mais importante não é o que a gente faz de nós mesmos, mas é a consequência daquilo que nós fazemos de nós. Então, nós precisamos desconstruir essa ideia de quem é o sujeito surdo. Então, quando a gente parte desse princípio, a gente começa a entender quais são as relações que devem ser estabelecidas nas formações para uma educação que promova uma acessibilidade, que promova a inclusão, seja nas condições linguísticas, de culturais e de formação humana, como nós nos constituímos. Então, eu costumo pensar dessa forma: precisamos desconstruir esses laços que foram travados ao longo da história e remontar essa história da pessoa surda e da educação de surdo a partir de uma legitimidade da diferença. Então, eu digo que é uma diferença epistemológica, né? É a gente entender como algo que precisa ser instituído, né? E não apenas agregado como um elemento alegórico. Então, minha visão parte dessa perspectiva. Pela sua resposta, professor Oni, e pela sua percepção, eu concluo que, enquanto sistema educacional brasileiro e concepção inclusiva no sistema, a gente tem muito que caminhar. Quando você fala dessa desconstrução do olhar da pessoa com uma diferença biológica, uma diferença sensorial, que é o caso dos surdos, e como a escola ainda o vê, né, na atualidade, a gente tem um chão ainda pela frente. Você concorda? Sem dúvida alguma. A gente tem que avançar, principalmente quando a gente trata das relações, né? E essas relações vão prever o que a gente pensa da formação, né? A relação que se estabelece entre o professor e aluno surdo, entre surdo e surdo, entre intérprete e professor, entre intérprete e surdo. Então são várias relações que estão embutidas, né, no meio da escola inclusiva e que vão se estabelecer a partir de vários entraves, né? E esses entraves precisam ser maturados e precisam passar por um processo de formação. Então, acredito muito na formação como o mote dessas desconstruções, né? É pensar na formação da educação inclusiva. Eu também acredito muito, muito, professor Oni. Nós temos uma pergunta maravilhosa aqui da professora Nancy, a professora Nancy da UFBA, mas, professora Nancy, a gente vai segurar a sua pergunta para um outro momento, porque a gente ainda tem, dentro das perguntas que foram pré-selecionadas, algo parecido com o que você está trazendo aí. Quais problemas, então? O professor Oni tem a trajetória aí de pesquisador já bem consolidada, e também como pesquisador, e entre outros pesquisadores, outros iniciantes na pesquisa sobre educação de surdos. Então, o que você observa que é mais recorrente nos trabalhos de graduação e pós-graduação em torno dessa temática? Ou seja, quais são as problemáticas que são mais recorrentes nesses trabalhos de pesquisa dos quais você tem contato, com os quais você tem contato, aliás? Nós somos ainda muito imaturos, né? Se a gente pensar, inclusive, de onde nós estamos, né? Das universidades de onde nós fazemos parte na Bahia, interior de Bahia, e ainda assim na capital, eu costumo dizer que nós somos ainda muito, muito bebezinhos, muito imaturos. Então, as pesquisas ainda estão em fase de
são embriões, né? A gente está ainda fomentando uma constituição mais sedimentada da pesquisa acontecendo, né? Então, o que eu tenho observado é que esses problemas, né, como você provocou, os problemas de pesquisa, na verdade, que são instituídos na instituição, desde a graduação e as pesquisas que acontecem também nas especializações de Libras e de intérpretes de Libras, como também no mestrado, tem partido muito da problemática de uma concepção de bilinguismo. Então, a maioria das pesquisas que a gente encontra na Bahia, né, estou falando agora da Bahia, obviamente que a gente tem outros programas de pós-graduação que estão mais avançados no campo da pesquisa, tanto no sul, né, principalmente no sul do país, e que partem de tantas outras vertentes, né, mas na Bahia a gente tem percebido muito essa conjuntura de pensar esse modelo bilíngue de educação para os surdos. E dentro desse modelo bilíngue, todas as vertentes, né, e esses entrelaces aí que podem ser feitos nessa concepção de bilinguismo, de escola bilíngue, né, como a concepção de ensino de língua portuguesa para pessoas surdas, né, na perspectiva de L2, o ensino de L1 e de L2 para pessoas surdas, a formação dos TIOSP, né, dos tradutores intérpretes de língua de sinais português, também tem sido uma vertente muito provocada no campo da ciência. Felizmente, também temos visto muita discussão sobre a questão da formação dos professores, que é o que eu particularmente defendo, né, trabalhar a formação de professores desde a educação infantil, né, não só tendo a perspectiva do ensino de Libras, do ensino superior, mas trabalhar com a formação que vá ser um reflexo lá da educação básica até o ensino superior, né? Hoje a gente tem trabalhado a Libras como uma disciplina obrigatória das licenciaturas, né? E acredito eu que o pensamento dessa construção legislativa, desse documento, é que isso seja um reflexo para chegar na educação básica. Então, a gente forma o professor para que ele consiga atuar lá na educação básica, né? Nessa primeira ponta de atendimento às pessoas surdas, né? Então, prioritariamente, eu tenho encontrado especificamente esses problemas de pesquisas e fico esperançoso de que as pessoas sejam motivadas para pesquisar outras vertentes, tanto do bilinguismo, tanto das questões da linguística, e a gente tem também programas de pós-graduação na Bahia que trabalham com a formação dentro da perspectiva da linguística, professora Lucília, e tem outras pessoas que eu vi aqui na live que estão inteiradas, né, e que fazem parte desses projetos de pesquisa, desses grupos de pesquisas na linguística da Libras. Então, isso é fenomenal que aconteça e deve acontecer mais, porque quanto mais a gente conhece a língua, mais a gente conhece e a gente pensa as estratégias de ensino, né, para os surdos, seja da própria língua portuguesa, como da mediação da língua de sinais, né? Então, é importantíssimo que a língua de sinais seja conhecida por nós, professores, educadores, mas também outros problemas de pesquisa, outras vertentes que estão aí nessa encruzilhada, né, da pessoa surda nas suas relações sociais. Aí eu posso destacar as questões da própria psicologia da educação, né, como que os surdos estão se desenvolvendo dentro dessas perspectivas psicológicas, as relações, por exemplo, que existem entre o surdo e as suas tantas diversidades que se constituem culturalmente, né? E aí a gente tem, por exemplo, o negro surdo, como que se estabelece a educação de pessoas negras surdas que passam por duas diferenças, duas marcas de diferença. A gente tem a questão do surdo e a sua diversidade de gênero, que a língua de sinais também se constitui como um fator importante para essas questões. A gente tem as questões tecnológicas que influenciam demais no processo de educação das pessoas surdas, né? As tecnologias assistivas, os sistemas de escrita também, que são questões importantíssimas para a gente alcançar uma tecnologia também para que o surdo tenha acesso a outros mecanismos, né, de informação, né, de acesso à informação. Então, eu costumo dizer que a gente tem um leque de informações, né, e de campo de pesquisa para ser desvendado ainda, e precisamos de pesquisadores, né? Se a gente não acreditar na pesquisa, acredita que esse tempo que nós estamos vivendo hoje
é o reflexo do quanto a ciência é importante, e quanto nós dependemos também da ciência, né? Então, a gente precisa pesquisar mais, nós precisamos fomentar mais pesquisadores, né? Somos ainda muito poucos professores na pós-graduação, aí na Bahia, precisamos ainda resgatar pessoas para a nossa área de pesquisa, né? A professora Nancy aí que fez a pergunta que vamos responder mais tarde, ficou assim, Nancy, venha para a pós-graduação, venha ensinar no mestrado, né, para que você possa contribuir com a gente, porque a gente precisa de orientadores, né? Muitos professores na pós-graduação têm, às vezes, aceitado orientar projetos de pesquisa sem ser conhecedores da área, né? E, graças a Deus, que essas pessoas têm aceitado os projetos, porque senão eles não estariam acontecendo, né? Mas mais importante seria se fôssemos todos pesquisadores da área mesmo, né? Que fôssemos mais conhecedores desse campo de pesquisa, né? Então, somos ainda esses embriões, né? Começando uma gestação enquanto pesquisadores, e que temos um longo caminho aí para ser percorrido na ciência. Maravilhoso, Rony. Quanta coisa que a gente ainda tem para fazer, né? Nós somos ainda muito tímidos, né? Muito tímidos, quanto cientistas nessa área. Verdade. Então, apesar de sermos, como você colocou, iniciantes, e termos tantos campos disponíveis aí para pesquisa, com certeza você já verificou nos trabalhos de alunos, de orientandos, nos seus trabalhos também, alguns resultados, né, das análises. E eu queria te perguntar se esses resultados já conseguem sinalizar para o país, sinalizar para a região onde essa pesquisa chega, sinalizar para a nossa região alguns caminhos de superação das dificuldades que nós falamos na primeira questão, que você trouxe na sua primeira resposta. Você verifica que essas pesquisas já apontam, ou elas acabam constatando dados e sem... Como é que você vê isso aí? Olha, isso é uma pergunta muito interessante, Lu, porque os dados, eles remontam para uma diversidade de resultados muito grandes, né? Muito grande. A gente encontra, por exemplo, algumas pesquisas que a gente constata essa hipótese que nós temos ou tínhamos quando iniciamos os trabalhos, de que não há inclusão, de que os professores não estão ainda engajados nesse processo de atendimento linguístico e as especificidades na educação, de questões metodológicas. Então, existe um grande número de pesquisas que constatam essa realidade, né, de uma exclusão institucionalizada, né? Os surdos estão nas escolas, mas ainda não sendo atendidos dentro das suas especificidades. E também temos, por outro lado, algumas outras iniciativas de escolas pontuais que têm desenvolvido trabalhos muito, muito interessantes. Então, eu orientei agora, a minha orientanda defendeu, tem um pouco mais de 8 meses, um trabalho interessantíssimo sobre, por exemplo, o uso do WhatsApp para a acessibilidade da língua portuguesa para os surdos, para a aquisição, para o aprendizado da língua portuguesa para os surdos. E foi uma pesquisa brilhante, porque a gente viu quantos professores, ainda que aqueles que têm a própria resistência com a tecnologia, mas entendem como o WhatsApp pode ser uma ferramenta de acesso à língua portuguesa. Então, a gente se depara com essa diversidade de resultados, né? Mas o que eu tenho percebido muito é uma valorização do modelo bilíngue de educação. Então, esse projeto bilíngue que a gente começou a entender lá na década de 80, e principalmente a partir de 2002, que ganhou força com a própria legislação de Libras, e mais ainda com o decreto em 2005, decreto que regulamenta a lei, a gente viu as escolas bilíngues, né, ganharem uma força muito grande dentro dos resultados dessas pesquisas, né, e as pessoas partindo também dos próprios movimentos de surdos, né, uma defesa pela escola bilíngue.
essas escolas bilíngues que têm, de fato, que valora a língua de sinais como uma língua institucionalizada por aprendizado da pessoa surda, e isso acaba mexendo em muitas feridas que são políticas, feridas que são programáticas, né, dentro das legislações municipais, estaduais, e a gente entende que esse mexer dessa ferida é algo extremamente importante, né, para que a gente saia daquele lugar de apatia e de entender que é a responsabilidade do outro e não minha. Então, quantos e quantos depoimentos de intérpretes educacionais, que estão em sala de aula, sendo jogados para ele uma responsabilidade docente, porque o professor diz lá, não, são os seus alunos, né? São os seus alunos que você tem responsabilidade. Então, eu acredito que mexer nessa ferida é algo que precisa ainda ser mais provocado, né? A gente precisa provocar mais a educação bilíngue para que as práticas sejam, de fato, bilíngues, e não apenas políticas públicas, não apenas políticas de planejamento, né? Uma outra questão, enquanto resultados para isso, tem sido a perspectiva do ensino colaborativo. Algumas escolas no país têm se atentado para essa questão formativa de trabalhar a colaboração, a coparticipação nas salas de aula, né? Enquanto nós temos professores especialistas e professores regentes atuando juntos, né, dentro de uma sala de aula e olhando especificamente para essas especificidades e para as necessidades do surdo, da pessoa cega, da pessoa com autismo, e por aí vai, dentro de todas as suas diferenças. Então, o ensino colaborativo é uma perspectiva que não deixa de ser bilíngue, né? E se a gente pensar que as duas línguas estão ali conversando no processo de atendimento às pessoas surdas, né? Isso pode acontecer, existem alguns modelos de ensino colaborativo acontecendo no Brasil que têm dado certo, e os resultados dessas ações têm sido proveitosos, né? Mas isso demanda ainda uma questão ainda mais forte de formação, né? Para termos profissionais especialistas em todos esses espaços, demandaria aí uma força muito maior sendo empregada para a formação. Então, acredito que, embora seja valoroso nessa perspectiva colaborativa de ensino, ainda temos um tempo a ser galgado aí para aprender a como fazer isso, para termos recursos para essas questões. Então, é uma outra... E acredito que, por fim, só para complementar a minha resposta, são os resultados que a gente tem visto sobre a formação do TISP educacional, né? A gente tem visto aí que os intérpretes têm ganhado um espaço, né? E desde 2010, quando foi regulamentada a sua profissão, os intérpretes têm conquistado espaços. A gente vê aí nas lives os intérpretes aparecendo nas telinhas, a gente vê nos programas políticos os intérpretes ocupando seus espaços, e é importante a gente entender o papel desse profissional intérprete educacional, e não só do papel do intérprete educacional, mas do TISP em geral, desse tradutor-intérprete em todos os espaços onde eles estão. Eu vi recentemente uma matéria que estava fazendo uma análise sobre os intérpretes dessas lives, dos cantores sertanejos, principalmente, e uma visão sobre esses intérpretes de entretenimento. E o intérprete não está ali para entreter ninguém, né? Não é o objetivo do intérprete fazer entretenimento e tornar aquela live mais bonita, mais florida. Isso não é o objetivo. O objetivo do intérprete é mediar uma comunicação, né? E aí a gente tem esses resultados que vão tornando fervescentes, né, nas relações. A gente enxerga os intérpretes de uma forma, mas ainda falta informação e formação. Quando eu encontro alguns intérpretes, por exemplo, e eu provoco, né, algumas situações, e eu pergunto, vai ter tal evento sobre formação de intérprete, você vai? Não, é muito longe. E aí eu pergunto, saiu tal livro, né, sobre tal questão da formação, sobre a linguística da Libras, da interpretação. Não, é muito caro. Então, é um incômodo que eu tenho também quando eu vejo intérpretes que se acomodam numa formação básica e que, quando chega na questão de conquistar os espaços sociais,
estão todos disponíveis, né? Mas na hora de tirar do seu bolso para custear a sua formação, nunca é responsabilidade dele. Então, é uma crítica que eu faço, né, a essa questão como resultado de pesquisa, né? Os intérpretes ainda mal formados ou com uma formação ainda incompleta para atuarem onde estão atuando. Gente, a professora Emanuele comentou que o vídeo, a tela do intérprete está congelando ou ainda está assim? Como é que está chegando para vocês aí? Comentem aí no chat. Ok? Agora congelou mesmo a tela de Gabriel. Está congelada para você, Warner? Congelou agora para mim. Agora está mexendo um pouquinho, mas congelado. Gabriel, você está nos vendo bem? O Warner que é um pouco travado. Certo. Gente, deve ser problema de conexão com o tipo de internet aí que a gente tem, horário, pedimos desculpa por isso, mas para nossa plataforma tá tudo ok aqui, tá bom? Bom, professor Warner, você fez uma provocação muito interessante aí, que não está aqui nas nossas perguntas pré-selecionadas, que tem sido motivo de grande debate aqui entre algumas companheiras da área de tradução e interpretação, como a companheira Roberta Brandão, que está aqui presente na live, foi sua orientanda aí em especialização, a companheira Indiara também, que é intérprete no serviço público aqui em Ilhéus, nas escolas públicas. Bom, eu vi aí a colocação da dificuldade que muitos intérpretes têm em compreender que estão também em processo formativo, que dominar o idioma ou ser fluente na língua, e aí a gente não vai discutir fluência agora, porque é outra questão, né? Daria tema para outra live. Saber o idioma ou ser fluente no idioma não é suficiente. Contudo, eu observo que você colocou da timidez das pesquisas na área, mas você observa que também há quase nada de espaços formativos para esses profissionais próximo a eles. Você observa isso? Porque a gente está pensando aqui na nossa região, por exemplo. E aí, eu, sinceramente, eu fico muito dividida, porque não é a minha pauta, por exemplo, de pesquisa e de trabalho. Como a tua está muito mais focada na educação, nos processos, na política, nas concepções, e quem está focando nesses profissionais e oportunizando isso, entende? Uhum. É uma situação que ora é política, né? A gente, por mais que a gente tenha na própria legislação, a legislação ampara essa formação, né? Coloca como obrigatoriedade do poder público, das instituições que promova a formação de intérpretes, que a verba, por exemplo, das instituições sejam destinadas para essa formação. A gente ainda não vê isso acontecendo, né? A gente sabe, a gente tem conhecimento de que no Brasil existem especializações na área da tradução e interpretação. Aí na nossa região, nós temos algumas instituições que têm trabalhado com especializações na área, mas ainda é tímido, né? A gente tem que reconhecer que são poucas iniciativas, em comparado a instituições que têm programas de pós-graduação em tradução, que as pesquisas, de fato, lá são fomentadas com muito mais furor, né? Então, a gente entende que a nossa realidade regional não torna favorável a essas questões, né? E nem sempre a gente tem também as nossas condições financeiras para se deslocar para outros estados para fazer essas formações, né? A crítica que eu faço é que falta em muitos intérpretes, mesmo na perspectiva de inacessibilidade às formações, é uma compreensão do seu papel enquanto tradutor e intérprete, né? E que isso passa também sobre a compreensão do que é língua. A gente vê ainda uma atuação muito presa à língua portuguesa,
Sim. Né? Então, e quando a gente vê essas interpretações, que a gente tenta dar algum conselho, as pessoas eu falo pela minha experiência, tá? De encontrar intérpretes ainda resistentes, porque aprenderam sinais e está suficiente para eles. Né? Então, eu acho que essa problemática que precisa ser discutida, ser provocada neles, né, nos intérpretes, e principalmente essas pessoas que são aproveitadas para o campo de trabalho, né? Não só aqueles que estão em espaços ideológicos, como as igrejas, enfim, poderíamos citar alguns outros, mas pessoas que ocupam espaços. Verdade. E que esses espaços precisam ser ocupados a partir de uma formação. Né? Então, o movimento dos surdos também acho que é importante para isso. Né? Que os surdos também se movimentem em prol da formação, né? Que os surdos cobrem a formação de intérprete onde eles estão. Né? A gente tem aí agora o surgimento de várias associações de surdos acontecendo na nossa região, não só na nossa região, mas no nosso estado e no Brasil. Então, é papel também do movimento surdo, né, contribuir com essas questões. Né? Então, eu posso estar, de repente, provocando aqui, né, mexendo em algumas questões inquietantes, mas eu acho que isso é necessário, que a gente acorde, que a gente abra os nossos olhos para uma questão de formação. O meu foco vai ser sempre a formação do professor, do intérprete, né, das questões metodológicas, né, e por aí seguem. Maravilha. Concordo, professor Oney. Bom, a gente já tem até algumas perguntas aqui no chat, né, da live, mas a gente vai prosseguir e depois a gente dá uma retomada aqui na seleção de questões aqui para ver se a gente consegue responder. Bom, você disse na resposta sobre os resultados de pesquisa que muitos têm apontado para a educação bilíngue, né? E a escola bilíngue, então, seria um modelo adequado ao atendimento, pensando na inclusão da pessoa surda na educação formal? E aí a professora Nancy aproveitou e fez uma pergunta logo anteriormente, mais cedo na live, se você já teve... Lu, seu áudio travou. Bom, eu vou aproveitar o que Lucília iniciou na sua colocação. Voltou, Lu? Lu? Falhou um pouco, mas eu estou te ouvindo agora. Tá. Eu não sei se eu ouvi toda a sua pergunta, porque travou, mas pensar, refletir se a escola bilíngue é, de fato, um modelo adequado para ser ofertado na educação de surdos, e o que a professora Nancy colocou, que eu não ouvi o que você disse. Não, a pergunta que a professora Nancy tinha feito sobre se você teve contato com escola bilíngue em Portugal. Sim, nós temos aqui, falo nós como se já fosse português, olha para isso. existe aqui em Portugal alguns modelos de atendimento à educação para surdos, e aqui é chamado de escola de referência. Essas escolas de referência é o que a gente tem, mais ou menos o que a gente entende como escolas bilíngues, né? Existem surdos que são matriculados e que tem também, além dessa matrícula estabelecida nessas escolas de referência, nesses espaços de referência, o apoio pedagógico. E eu tive contato com alguns poucos professores. A minha pesquisa vai abranger um pouquinho mais para chegar na pessoa surdo-cega, mas para chegar nessas pessoas eu passo pelas escolas de surdos, mas houve um rompimento por conta da quarentena. Nós entramos em quarentena aqui muito antes do que o Brasil, e as escolas foram todas fechadas, e eu não tive mais como continuar esses resultados. Então, para não dar resultados incompletos, eu vou aguardar um pouquinho a minha pesquisa concluir, para chegar a como que acontece, de fato, aqui a educação bilíngue em Portugal. O que eu já tenho de resultado é que a publicação de pesquisas é nula. Eu fiz uma
uma revisão sistemática e enquanto eu encontrei em algumas bases de dados mais de 400 trabalhos publicados no Brasil, nessas mesmas bases de dados não existe nenhuma publicação em Portugal que retrate a educação bilíngue. Então, a gente vê essa discrepância, né, de pesquisas acontecendo aqui em Portugal referente à educação bilíngue. Existe uma instituição, existe uma política que é constituída para a educação de surdos aqui no país, né, mas a publicação o fazer científico e a publicação desse fazer científico ainda não tem se constituído a partir dessas bases de dados que são as mais buscadas nas instituições acadêmicas aqui da Europa. Então, existe uma lacuna acontecendo aqui. E respondendo à primeira parte da pergunta, a gente vai encontrar alguns caminhos, né? Alguns métodos que algumas pessoas acabam se constituindo sobre a educação, sobre qual o melhor modelo de educação para as pessoas surdas, né? E o que eu começo a responder é que segregar a pessoa surda, para mim, não é a melhor concepção, né? Então, o modelo segregacionista que nós tínhamos antes dos anos 2000, de 90, ou até de 80, quando a inclusão, de fato, começou a se estabelecer no Brasil, é uma grande problemática, porque a gente via os surdos ainda enclausurados dentro das instituições, né? E aí a gente surge, então, para o modelo bilíngue, em que os espaços compreendem a língua de sinais como a língua institucionalizada, né? A língua que não é oficial do país, né? Mas que é a língua de direito para que o surdo tenha acesso às informações. Então, partindo desse princípio de que a língua de sinais é a língua de direito para o acesso às informações, a gente tem a perspectiva bilíngue como adequada para que os surdos estejam engendrados nesses processos de inserção e de inclusão. E o modelo inclusivo de educação, né, que é a educação especial na perspectiva inclusiva, e que desde os anos 2000 e alguma coisa tem se estabelecido mais fortemente no Brasil, tem sofrido muitas críticas, né? O que eu tento compreender dentro de uma normativa, talvez política, é que a gente pode desenvolver um modelo bilíngue em espaços que sejam inclusivos, desde que haja processo formativo. Então, por isso que penso eu a formação do professor bilíngue, do professor para surdos e professor de surdos, e do professor surdo, que é uma outra questão que deve acontecer, né? Surdos atuando nesse pensar político e pedagógico, né? Surdos sendo fazedores de educação, é extremamente possível e plausível, e as possibilidades de que outros surdos tenham acessos à educação, acessos múltiplos à educação, seja mais eficaz. Então, eu acredito sim na educação bilíngue, desde que essa educação bilíngue seja sistematizada de uma melhor forma, e que esse modelo inclusivo não seja uma exclusão institucionalizada, como a gente costuma dizer, em que apenas se coloca lá um surdo no espaço para que ele tenha acesso. Então, eu acho que isso precisa ser problematizado, né? De que forma o surdo está ocupando esses espaços, né? Quando a gente pensa, por exemplo, o bilinguismo, em que a língua portuguesa, que é entendida como uma segunda língua na modalidade escrita para a pessoa surda, e que a gente insiste em que o surdo domine a língua portuguesa da forma que nós, ouvintes, dominamos. E essa é uma crítica que eu costumo fazer, porque a gente não renega a importância do português para pessoas surdas. Eu sou um defensor de que o surdo precisa, sim, ter um domínio da língua portuguesa, mas não eu não posso esperar da pessoa surda o mesmo domínio que nós, ouvintes, temos, e que às vezes eu pergunto se nós, ouvintes, dominamos a língua portuguesa escrita, né? Quando eu vejo, inclusive, até na pós-graduação, em níveis mais avançados da educação, as pessoas ainda com dificuldade da língua portuguesa. E a gente espera que o surdo tenha aquele domínio total do português, né? Então, a minha compreensão é justamente essa, de que língua portuguesa é essa que nós trabalhamos no bilinguismo.
E se o bilinguismo, muitas vezes, não é uma forma de poder que tenta, de alguma forma, também engessar a própria pessoa surda numa língua portuguesa que não é dela, né? Então, talvez são apenas provocações que eu costumo fazer para a gente pensar qual é o modelo bilíngue que nós estamos pensando para a pessoa surda. Estou provocando demais, Lu? Oney, a gente tem que fazer uma live só sobre isso agora, viu? Agora você me provocou. É, porque a discussão que eu fiz, né, no mestrado, a professora Daisy Rê trouxe uma pergunta bem interessante, Manu também, da UFRB, Tatiana Gavião também. Nossa, quanta gente boa aqui nessa live, hein, Lu? Só tem tops aqui nesse chat, né? Jeremias entrou, E a gente é quanta gente boa. Bom, Oney, mas para a gente avançar e depois, se der tempo, também debater outras questões que estão surgindo aí, na sua obra, Educação de Surdos, a obra que foi organizada por você, Educação de Surdos, Formação, Estratégia e Prática Docente, há vários artigos, né, que abordam diferentes aspectos do tema. Você poderia destacar algum especificamente dessa obra? Aí você me apertou sem me abraçar, né? Você me apertou em isolamento social. O livro teve um principal objetivo, que é tratar essas três temáticas principais, que é formação, estratégia e como essas questões chegam ao fim das práticas docentes, né? Então, a gente tem a gente tem discussões nesse livro que partem da cultura surda, que é um texto produzido por uma pessoa surda, por um doutor surdo. A gente tem questões sobre a acessibilidade do surdo na educação superior, textos da professora Francis, da professora Manuele, que está aqui na live. A gente tem textos que debatem a questão do espaço inclusivo, da sala de aula e da formação do professor, e esses são textos interessantíssimos que eu acho que que fomentam bastante reflexão, né, sobre a educação inclusiva, sobre a educação de surdos de modo geral, né, da professora Luciene e do professor Carlos. A gente tem estratégias que trabalham sobre a questão de práticas de ensino de língua portuguesa, sobre o uso de fábulas para dar acessibilidade aos surdos, a questão da escrita. A gente tem a questão do ensino de matemática para pessoas surdas, e a gente termina com a discussão que eu faço para tentar incutir já no meio dessa discussão acadêmica, que é a formação em uma educação para pessoas surdos cegas. Então, eu não consigo destacar um texto apenas, porque para mim essa obra ela é costurada nessa perspectiva, para que a gente chegue a uma prática docente. Então, a gente tem alguns textos que partem de experiências e de resultados de pesquisas de alguns professores aí na Bahia e de outros estados também, como Espírito Santo e Brasília. Então, eu vou fazer a propaganda do livro, acessem o livro, porque a leitura é uma leitura que pode contribuir muito para as pesquisas, que não tem... Esse é um livro que foi muito bem acessado pelas pessoas, né? A editora nos disse que é um dos carros-chefes da editora, esse livro, então as pessoas procuram muito, então deixou a gente muito feliz pela recepção que o livro teve. Então, eu não vou conseguir destacar um livro, não, me desculpe. Nossa, como o tempo passa rápido, hein, Oney? Já chegamos em 1 hora, né? Vamos lá, a Base Nacional Comum Curricular, e Indiara fez uma pergunta aqui sobre isso, a BNCC, ela não considera aspectos da educação de surdos nos moldes metodológicos, linguísticos, de aquisição de escrita, de aquisição de língua portuguesa, escrita nem escrita de sinais. Bom, por que isso ocorreu, Oney? A gente desconfia, mas você desconfia de quê? Por que justamente a base que vem pós-lei de Libras, vem pós-lei de acessibilidade, vem pós-decreto, vem depois de tanta coisa que a gente conquistou,
essa base não referenda nada. Ela tem uma área específica, ela tem campos específicos para a linguagem, mas não fala nada, como se os surdos não existissem no Brasil, né? Essa foi um grande puxão de tapete, né, que esse documento trouxe para nós que somos pesquisadores da área e que somos professores especificamente, né? Todo aquele que lida com a educação de pessoas surdas, acho que foi pego de surpresa com o resultado desse documento, que passou por discussões, e tivemos várias pessoas envolvidas no planejamento desse documento, e culminou nesse texto final. Todos nós temos várias desconfianças do que aconteceu, né, para que esse resultado aparecesse para nós como surpresa. Acredito eu, e aí eu vou pensar de uma forma muito cuidadosa, né, que existem questões ideológicas e políticas muito fortes nisso. Nós temos pessoas que pensaram essas políticas a partir de ideologias que são muito particulares, né, e por mais que a BNCC tenha uma roupagem que tenta promover uma educação ou uma acessibilidade para as pessoas com deficiência de modo geral, essa roupa está muito fantasiada, né? É uma fantasia que não consegue mostrar para o que veio. A gente sabe que a gente vive num país que é um país com uma constituição democrática e com bases principiológicas pautadas nos direitos humanos, né? E quando a gente pensa nesses direitos humanos, a gente pensa no artigo que trata, desde a Constituição de 88, como uma educação direito de todos, né? E a gente volta para a BNCC quando esse todos não é discriminado, né? Quem são esses todos, né? Por mais que a gente tenha lá um espaço na BNCC para as linguagens, como você disse, a área das linguagens, que trata de língua portuguesa, de língua materna para populações indígenas, de língua estrangeira moderna, educação física e arte, se não me engano, acho que são essas áreas que compreendem a área das linguagens. Esse era o espaço para que a língua de sinais aparecesse, esse era o espaço para que a educação de surdos, enquanto legitimidade linguística, fosse discriminada, né? Já que a gente tem aqui uma demarcação, por exemplo, para os povos indígenas, né? Então, houve um apagamento disso, né, da educação de surdos, nessa perspectiva documental, com uma roupagem que tenta ser apresentada como um universalismo, talvez, né? E a BNCC, existem alguns estudos que tentam olhar para a BNCC a partir de um desenho universal para a aprendizagem, né? Que todos devem aprender a partir de um modelo. Mas quando a gente trata dessa universalidade, que é importante, a gente apaga as minorias, a gente apaga as diferenças, né? Então, para mim, existem questões ideológicas, existem questões políticas que influenciaram muito no resultado desse documento. Mas é uma provocação muito cuidadosa que a gente tem que ter, né? E volto a dizer da necessidade de nos movimentarmos, né? Enquanto não apenas pesquisadores, eu acho que essa é uma responsabilidade de professores, de estudantes, de surdos, de movimento surdo, de pensar uma reformulação dessa documentação. Maravilha, é verdade, Woney. Mas eu queria saber a sua desconfiança também. Aí é uma temática para uma outra live, né? Porque é a partir da base que as escolas vão desenvolver seus projetos, né? E, inclusive, o Currículo Bahia, ele também nasce dessa leitura da base. E nem o Currículo Bahia, nem as propostas de escola vão conseguir enxergar as questões que a gente pontuou anteriormente sobre bilinguismo, sobre escrita, sobre cultura, né, em torno da língua, sem que a base referende isso. Isso é muito perigoso. Professor Woney, a professora Desirê, da UFBA, ela trouxe uma questão que está relacionada aí, talvez, à sua vivência em Portugal. Não sei se você já teve... Você comentou que teve alguns acessos, mas ela perguntou o seguinte: será que o baixo índice de pesquisas em educação bilíngue em Portugal
Não ocorre porque o movimento de inclusão escolar para o surdo foi muito forte, e há também o uso maciço de implante coclear e uma certa rejeição à língua de sinais portuguesa. Isso procede? Você percebeu isso? Essa questão forte do implante, a rejeição à língua de sinais e também é um movimento forte mais em torno de uma inclusão sem língua de sinais do que uma inclusão com língua de sinais, que seriam os modelos bilíngue, por exemplo. Uhum. Vou só acrescentar aí a essa pergunta, uma colocação do Robson Lobo, que pergunta se a língua de sinais brasileira difere muito da de Portugal. Difere, sim, são duas línguas extremamente diferentes. Eu tentei aprender alguns sinais aqui já da língua. Aqui a gente chama língua gestual portuguesa, não diz língua de sinais, a língua gestual é o LGP, língua gestual portuguesa. Existe sim, Robson, essa diferença, como existe a diferença de língua de sinais em todos os países. Procede sim a colocação da professora Desirê, é um prazer tê-la aqui, professora, conosco. Procede sim em Portugal a língua de sinais, embora seja legitimada, seja uma língua oficializada como forma de comunicação, assim como nós temos uma lei que oficializa a comunicação dos surdos a partir dessa língua, inclusive aconteceu no mesmo período histórico, um pouquinho antes do que do Brasil, enquanto nós tivemos a língua de sinais reconhecida legalmente em 2002, em Portugal foi em 2000, 99, se não me engano, se não falha a memória. Então, um pouquinho antes, mas o que eu percebo que aqui, por exemplo, a gente vê intérpretes de Libras em praticamente toda a programação de televisão, a gente vê os intérpretes atuando, né? Então, da mesma forma que a gente entende que existe uma ação muito forte para a inclusão da pessoa surda nas escolas regulares e não tanto para a educação bilíngue, a gente vê também que se existem tantos intérpretes atuando é porque existe um reconhecimento para que esse acesso aconteça para as pessoas surdas. Existe uma população surda que precisa desse serviço, né? O que acontece aqui, que entram questões talvez morais e talvez questões éticas que não nos cabem aqui, mas, por exemplo, uma gestante aqui em Portugal se descobre que durante a gestação o bebê tem alguma deficiência ou alguma deformidade, eles têm direito ao aborto. Então, a incidência que existe de pessoas com deficiências acaba sendo um pouco menor, né? Então, como eu disse, não quero entrar na questão moral disso, na questão ética e moral, sobre o aborto, né, para as pessoas com deficiência, mas aqui é uma realidade. Existe um período em que gestantes que descubram qualquer tipo de deficiência durante a gestação, elas podem optar pelo aborto. E aqui a gente não tem a mesma força, por exemplo, que nós temos no Brasil com relação à formação em língua de sinais. Não encontrei aqui, por exemplo, nenhuma informação sobre cursos de graduação, como nós temos o Letras Libras no Brasil. Aqui, por exemplo, na universidade onde eu desenvolvo a pesquisa do pós-doutorado, não existe a disciplina como nós temos no ensino superior, na disciplina de língua gestual portuguesa, não existe aqui na universidade. Então, a gente vê que existe uma diferença muito grande de como as normativas e como os programas lidam com a língua de sinais, embora ela exista e os surdos eu vejo surdos no shopping centers aqui, eu vejo surdos nas ruas, os surdos existem, né? Mas ainda existe uma timidez com relação à própria língua de sinais. E desconfio também, igual a professora Desirê, que esse apagamento se dá em torno disso, né? Do não reconhecimento, da não prática desses espaços educacionais bilíngues para as pessoas surdas aqui em Portugal. Eu respondi a pergunta inicial? Respondeu. Eu quero convidar a professora Desirê para uma live sobre isso, sobre IC e língua de sinais. Maravilha. Tomara que ela esteja online ainda.
Woney, eu tentei sintetizar as perguntas que foram surgindo no chat com as nossas, tá? Eu não sei se eu deixei alguém de fora. Eu vou dar uma revisada aqui no chat. Indiara trouxe uma questão aqui. O professor Rodrigo fez um comentário excelente sobre translinguismo, acho que você já viu aí. Estou vendo aqui agora. Isso. Mas eu acho que a gente contemplou. Ellen, que é intérprete do IF baiano, trouxe uma questão sobre método fônico, que foi uma polêmica gerada aqui na atual gestão do MEC, né? Mas se a gente conseguir fazer um outro debate, talvez aí com a professora Desirê, que eu estou convidando ao vivo agora, a gente consiga trazer essa pergunta de Ellen. Mas a pergunta que Indiara levantou aqui foi sobre, em relação ainda à BNCC, se a gente mantém o curso dela ou se a gente deve burlar o percurso. Olha que interessante. A provocação de Indiara, o que você acha? Indiara. E como burlar o percurso, né? Eu acho que a gente mudar o percurso, eu acho que implica em a gente mexer em outras instâncias, né? E mexer nessas outras instâncias, como eu falei, é preciso um movimento muito forte para isso. Verdade. E eu continuo acreditando no movimento surdo para que isso aconteça. Eu acredito que aquela fala que o documento produzido pelos surdos, e que alguns autores têm problematizado bastante, discutido bastante sobre nada de nós sobre nós, nada de nós sem nós, né? Nada sobre nós sem nós. Eu acho que precisa ser exercitado, né? Pelos movimentos surdos, pelas associações de intérpretes, pelos movimentos sociais de modo geral, de educação, pensar que a pessoa que é alvo, e a gente se inclui enquanto alvo desse processo de educação de surdos, enquanto, mesmo não sendo surdos, eu costumo dizer que metade de mim é surda, outra metade é ouvinte, não pela perda auditiva, mas pela condição de estar presente nisso, né? Então, existe uma identidade também em nós, né, enquanto professores de surdos, enquanto intérpretes, que nos faz ter esse movimento, né? Então, a gente precisa movimentar um pouco mais politicamente. A gente ainda vive muito esse medo político, né? Principalmente nessa conjuntura que nós estamos vivendo. Eu ia colocar um hashtag aqui, mas eu vou me conter, sobre a gente tentar, de fato, ter mais coragem de peitar gestores, de ir nas câmaras municipais, de ir na Secretaria de Educação, do Ministério de Educação, enfim, a gente movimentar um pouco mais o processo de educação de surdos, tendo principalmente o surdo como sujeito desse movimento, né, como ator principal, né? Então, fica aqui o meu chamamento, né, chamamento para que nós, fazedores da educação de surdos, possamos nos movimentar mais, né? Então, burlar um sistema não é o caminho. Eu acho que a gente precisa, de fato, fomentar discussões, fóruns de discussões sobre isso, e levar essa discussão mais à frente, né? Levar isso para os cursos de graduação, para os cursos de pós-graduação, e, de repente, quem sabe, tornar isso uma pesquisa, né? Que essa pesquisa possa trazer frutos, né, como uma transformação dessas políticas públicas. Maravilhoso. Eu quero mandar um beijo para a Júlia. É uma surda criança implantada. Que legal. Implante. E ela é filha de uma aluna da UESC, do curso de Pedagogia, Jaqueline. Que bom. Júlia, seja bem-vinda aí, se você estiver com a gente. Woney, eu quero fazer algumas considerações finais para a gente já ir se despedindo, porque eu sei que já é madrugada para você, preciso deixar você descansar. E Gabriel também está exausto.
de mais de 1 hora de tradução aí, a gente precisa respeitar também a atuação dele como profissional. Peço compreensão aqui dos colegas que estão no chat, né? E não, talvez a gente não tenha contemplado as perguntas. Já a nossa fala final. Gostaria de agradecer. Foi maravilhoso sua participação aqui. Nossa, eu me senti muito, muito, muito emocionada. O pessoal aí na Europa, né, o professor tá travando a imagem de Lu, mas eu queria agradecer sempre, muito obrigado mesmo. E eu espero que você possa voltar rápido para o Brasil. Retorne logo para o Brasil. Um beijo grande, amo vocês, com muita saudade. Eu quero agradecer a oportunidade de participar dessa live com vocês. Fiquei muito feliz pelas participações, por todas as colocações aqui feitas, as perguntas feitas pela professora Lucília. Meu hashtag acabei de ver aqui que já foi representado por algumas pessoas. E eu digo que precisamos nos reinventar cada vez mais. Então, acho que estamos passando por esse momento agora de reinventar, de pensar como as relações se estabelecem de outras formas, e que fica a minha palavra de saudade. Voltarei para o Brasil em breve, e com a vontade de poder contribuir mais com a pesquisa, com a formação de professores, e de tentar fazer com que as nossas esperanças sejam fortalecidas para uma educação melhor, para uma relação entre surdos e ouvintes mais fortalecida, e que os surdos ocupem os seus espaços que é de direito, e que nós tenhamos mais responsabilidades e compromisso com essa causa. Eu costumo dizer que nós temos uma dívida histórica com surdos, pela negação que foi imposta à educação dos surdos, e nós temos uma responsabilidade sobre isso. E acho que é por isso que nós estamos aqui pensando, discutindo, fomentando políticas e pensando a formação para que a educação de surdos aconteça. Então, essa é a minha bandeira, talvez, esse é o meu desejo, de que a educação de surdos seja estabelecida como deve ser, e que o surdo faça parte desse processo. Nunca deixar o surdo de fora, né? Que venham mais surdos, que surdos ocupem os nossos espaços, que são deles, né? Que ocupem conosco esses espaços, e que a gente possa, em partilha, conduzir essas novas relações. Então, fica a minha palavra de gratidão por esse momento, e de esperança de que saiamos dessa fase difícil que estamos vivendo, e possamos nos abraçar de novo, aquele abraço apertado, que nesse momento a Libras consegue dar, o beijo e o abraço à distância, mas que a gente consiga também dar aquele nosso abraço apertado novamente. Fica a minha palavra de gratidão e de saudade a todo mundo. Agradeço demais, Gabriel, pela interpretação, pela canseira que eu te dei. Eu não revezei com você. Me perdoe, eu lembrei agora disso, fiquei tão empolgada com as entrevistas. E eu convido todo mundo que ainda está online para uma live muito legal que a gente vai ter na sexta-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, com Roberta Brandão, que é tradutora e intérprete de Libras, é especialista em produção cultural e atua na Câmara Municipal de Itabuna como intérprete concursada. Tem uma grande atuação também no movimento surdo, aí especialmente a ASUC. Então, a gente vai discutir na sexta-feira sobre a formação cultural
das pessoas surdas, e aí a gente vai ampliar essa perspectiva em torno não apenas daquilo que a gente conhece, do conceito de cultura surda, mas a formação cultural humana. A gente vai falar sobre, por exemplo, a presença de intérpretes de Libras nas lives musicais, né, e como isso reverbera na nossa formação como profissionais e também na vida da pessoa surda. Então, a gente convida todo mundo para sexta-feira, 8 horas da noite, né? Aqui no Brasil, né, Oney, se você estiver acordado, você assiste a gente. Assistirei, sim, com muito prazer. Minha palavra de agradecimento a Gabriel, tá? Que é um orgulho para nós, aluno da UESC, e tem desenvolvido a língua de sinais de uma forma brilhante, e é um orgulho para todos nós. E há uma pergunta que passaram aqui para mim, Lu, se a live vai ficar salva no YouTube. Vai ficar sim, vou deixar disponível. Ok. Beijo, Oney. Saudade demais de você. Tchau, Gabriel. Beijo grande. Muito obrigada, gente. Obrigada por todo mundo. Tchau, gente. Tchau. Tchau.